Shalom, meus caros irmãos, paz de Deus, graça e paz, espero que todos estejam bem. É o meu desejo para cada um dos inscritos e aqueles que vão se inscrever. Primeiro eu quero deixar aqui um convite, se você se sentir, se inscrever nesse canal, deixar o seu like e nós ficaremos contentes. Hoje nós vamos tratar um assunto aqui, irmãos, sobre os sinais dos tempos e o chamado da igreja fiel. É o que nós vamos passar para todos. Aqueles que se interessarem em ouvir e ficar até o fim, não vai demorar muito. Eu quero dizer que vivemos em tempos muito delicados, irmãos. O mundo está em constante agitação. Guerras, rumores de guerras, governos instáveis, crise moral, avanço de ideologias contrárias à palavra de Deus, colapsos econômicos e ambientais, a violência cresce, o amor esfria e as estruturas, irmãos, da sociedade estão sendo profundamente abaladas. Enquanto isso, nos bastidores, líderes globais buscam a unificação e com o discurso de uma só economia digital, um só sistema de controle, e tudo caminha, irmãos, para uma padronização mundial, onde as nações e as religiões serão chamadas a cooperar sobre o pretexto de paz e da harmonia. Mas a verdade, irmãos, é outra. Trata-se de uma construção de um sistema profético que prepara o caminho para o homem do pecado, o anticristo, conforme a Escritura revela já. O que estamos vendo hoje são os ensaios finais. A tecnologia já existe, as leis também já estão sendo ajustadas. Os líderes religiosos já estão sentando à mesma mesa. A verdade está sendo relativizada, irmãos, e a figura de Jesus Cristo está sendo substituída por uma fé globalizada, sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Embora haja uma aparência de santidade na liturgia, porém, por trás você vê corrupção, desvios de verbas, de coletas e outras coisas mais. Se olharmos tudo isso segundo a nossa ótica humana, com os nossos olhos espirituais despertos, é possível perceber que não falta muito tempo para que tudo se concretize, irmãos. Embora, claro, o tempo de Deus seja diferente do nosso, né? Então, se nós olharmos, pois um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A realidade que se desenha indica que estamos muito próximos. Se fôssemos para fazer uma dedução humana, sem marcar dia nem hora, eu poderia dizer que em poucos anos, talvez menos de uma década, tudo estaria pronto já para que o anticristo se revelasse e começasse o seu domínio, irmãos. O Senhor Jesus Cristo falou, ele disse: quando verdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, versículo 23, está escrito. E as igrejas, unidas com federações e até mesmo em reuniões secretas? Infelizmente, irmãos, em meio a tudo isso, muitas igrejas estão se envolvendo em alianças e federações religiosas, dizendo ser em nome da paz, da convivência, mas, na verdade, estão se associando a um sistema que se opõe ao governo de Cristo, irmãos. Essas alianças, muitas vezes, feitas em segredo, revelam algo grave, uma quebra de fidelidade com o verdadeiro evangelho, com o evangelho puro, irmãos. Igrejas que participam dessas religiões, dessas confederações, essas reuniões interreligiosas e dizem que não participam, além de mentir, irmãos, estão na prática abrindo a mão da separação que a palavra de Deus exige, aceitando andar com religiões que negam a divindade de Cristo, o arrependimento e a salvação pela fé. Mas nós só fomos lá para ver como é que é. Não deveria ter ido. Está mostrando o seu outro lado, o lado negativo, o lado que já está demonstrando que não é a igreja verdadeira. E ainda mais preocupante quando essas decisões ainda tomadas em reuniões secretas, né? E ainda entre líderes da igreja,
sem o conhecimento da congregação, do povo, sem consulta ao povo, sem oração conjunta. A igreja não é um clube fechado, nem uma instituição secreta. Ela é o corpo de Cristo, onde tudo deve ser feito com transparência, temor e luz. Quando há ocultismo, não é Deus, não é o Espírito Santo, irmãos. Eu não vou dizer aqui que não precisa tratar alguma coisa secretamente, já vou chegar lá. Mas vamos ler o que está escrito em Efésios 5, versículo 13 e 14, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, versículo 13 e 14. É o que está escrito. Reuniões reservadas podem até serem feitas, irmãos, justificadas em casos delicados, como problemas familiares. É uma família, um casal, então não quer que fale para outros, ajudar uma necessidade, um aconselhamento para um casal. Mas quando se trata de um assunto que envolve toda a igreja, toda a congregação, com alianças institucionais, mudanças de formas de coleta, adesões a conselhos interreligiosos, mudanças administrativas, mudanças profundas, o povo tem que ter o direito de saber. É o povo que coleta, é o povo que dá dinheiro. Não, os líderes acham que são eles os donos. Eles vão passar por um aperto. E eu vou dizer para vocês, não vai demorar, viu? Depois ninguém vai dizer que não foi avisado. Certo, irmãos? Fazem as coisas encobertas. O povo de Deus tem o direito de saber tudo. Ocultar essas coisas é agir na escuridão, irmãos. E Deus não opera nas trevas. Aí já vê que não é o Espírito de Deus mesmo. Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12, versículo 2. A igreja verdadeira deve andar na luz, com as portas abertas, com prestação de contas, com humildade e sinceridade. Quando isso não acontece, o Espírito Santo se entristece. Muitos são levados ao engano sem perceber. Dá dó aquelas pessoas que amam aquela placa, achando que ali vai ter salvação. Mas está havendo uma separação, já, irmãos. Uma separação como? Uma separação e o nascimento de uma igreja invisível. Por causa disso, Deus está despertando os seus fiéis, os que amam a verdade. Começarão a se afastar dessas instituições que se corrompem. Serão chamados pelo Espírito Santo para sair do meio delas, não por divisão, não por orgulho, nem por posição, mas por fidelidade a Jesus Cristo. Então começaremos a ver, como já está acontecendo, surgimentos de pequenos grupos de irmãos e fiéis a Deus que se reúnem em casas, lugares simples, em alguns campos até, sem vínculo com sistemas religiosos, sem placas, mas com a presença de Deus em seu meio. Essa será a igreja espiritual dos últimos dias, irmãos. Assim como os dias dos apóstolos, que foram perseguidos, como nos dias que eles sofreram. Deus vai levantar, Deus já está levantando o seu povo fora dessas instituições, desses prédios que eles chamam de igreja, fora desse sistema humano que está sendo preparado apenas para enganar e conduzir aqueles que ali ficarem para o anticristo. Esse grupo que está saindo, que está se reunindo, não vai ser influenciado por política, nem vai ter reconhecimento institucional, mas terão o selo do Espírito Santo, terão a palavra viva, o amor puro e a fé que vence o mundo. Esse chamado aqui é urgente, irmãos. Está escrito em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Esse chamado do Senhor não é para criar confusão, não, mas para preservar um povo fiel, um povo que ama a verdade. Ama a verdade mais do que uma tradição, do que segue o cordeiro por onde quer que ele vá. Prefere ficar numa caverna do que dentro de um palácio,
que tem igrejas que parecem palácios. Você está ouvindo o que eu estou falando? Vigia, irmão, examina, santifica-te. Peça a Deus para te mostrar se eu estou falando a verdade. Examine a Escritura, se prepare, porque o sistema do engano já está aí. Jesus Cristo está voltando. Não se iluda, não se contamine com a prostituta religiosa dos últimos tempos. A palavra de Deus diz em 8 de João, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amados, eu não estou aqui para pedir para você sair da onde você está, não. Jamais eu faria uma coisa dessas, mas estou aqui pregando a verdade. A verdade é Jesus Cristo e Ele está voltando. Irmão, irmã, vai chegar um momento que você vai ter que tomar a decisão. Vai chegar o momento, porque vai ser muito claro. Aí você vai escolher. Não fique preocupada, irmã, você que seu esposo às vezes não entende, e você entende. Vai chegar um momento que você e ele vai ter que tomar uma decisão, porque ele vai ver também. E ele vai ficar do lado de Cristo ou vai ficar do lado do sistema. E você não é obrigado a acompanhar o sistema. Ah, mas eu sou esposa. Mas você é esposa, tem que ser submissa, mas não escrava. Você tem que ser submissa a Cristo. Se ele falar, não, você tem que ir lá comigo, você não é obrigado a coisa nenhuma. Você tem que cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, fazer as suas coisas, mas quanto à sua fé, isso é entre você e Deus. Marido não salva esposa, esposa não salva filho, filho não salva mãe, mãe não salva pai, cada um vai dar conta por si mesmo. Então não se preocupe, se a tua intenção é boa, chegará o tempo certo que Deus te libertará. Nem se preocupe com isso. Deus não vai deixar você à mercê do engano, pode ter certeza. Vamos orar, irmãos. As coisas estão se apertando, hein? Eu não quero aqui assustar, mas olhando humanamente, eu não sei não se a partir do ano que vem ou do outro ano nós não estaremos mais e mais encurralados e poderemos ter até muito mais restrições para pregar o Evangelho. Enquanto temos tempo, enquanto podemos, vamos fazer isso com muita diligência, com muito amor, com muito carinho e continuaremos a nossa missão até que o Pai Eterno determine e o nome do Pai Eterno será glorificado. Deus abençoe a todos, paz de Deus e shalom a todos. Com licença, irmãos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, estaremos aqui também sábado, teremos uma reunião às 19h30 aqui de Portugal, 15h30 do Brasil, e domingo também uma reunião online, 19h30 daqui de Portugal e 15h30 no Brasil. Não é um culto, é uma reunião, nós cantamos hinos, oramos e depois pregamos aquilo que o Senhor nos dá de pregar. Deus abençoe, fique com Deus e que o Senhor possa abençoar a todos no amor e na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Mestre, aquele que morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Amém e amém.